Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Joanete ou Hallux valgo. O que pode ser feito? Hallux valgo é o nome científico que se dá para aquela alteração que acontece no dedão do pé, popularmente conhecida como joanete. Eu estou colocando uma foto aqui. É essa condição onde o dedão, que a gente chama de hallux, ele fica voltado para os outros artelhos, ele se volta para os outros artelhos, aquele espaço que deveria existir entre o dedão, que é o hallux, e o segundo artelho, ele fica comprimido, ele deixa de existir e com isso o osso metatarso, esse osso que eu fiz esse círculo azul, ele fica, pode até ter um edema, ele aumenta de tamanho, ele pode apresentar uma inflamação e também nos tendões que passam ali costumam ficar muito doloridos e você com isso passa a pisar diferente, o seu joelho sofre uma compensação com isso, rodando internamente, ele fica para dentro também, você pode gerar uma alteração de quadril e coluna. O tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico é, via de regra, sempre com o profissional fisioterapeuta. É o profissional fisioterapeuta que vai trabalhar a mecânica daquela articulação, alongando, fortalecendo, tratando com medidas analgésicas, anti-inflamatórias, reposicionando com bandagem, que é aquelas faixas elásticas que a gente consegue dar uma correção. E também, além de todas essas modalidades de tratamento que o profissional fisioterapeuta faz, a gente pode também optar por colocar uma órtese. O que é uma órtese? De algumas décadas para cá, algumas empresas estão se especializando em fazer órteses de silicone. Órteses são acessórios que você coloca ali naquela articulação, por exemplo, entre o dedão e o segundo artelho, para oferecer uma separação desses dois dedos, desses dois ossos, e com isso, quando o indivíduo fica em carga, quando ele pisa no chão, pode ser com sapato ou sem, e esse acessório de silicone ali bem posicionado, você pode ao longo do tempo ir dando um estímulo sensorial para aquela região, a dor pode diminuir. Além do mais, você também manda um estímulo para o cérebro para que ele reacomode, para que ele comece a utilizar toda a biomecânica do pé. E com isso você consegue muitas vezes uma alteração sem que a cirurgia seja necessária. Então eu vou colocar aqui uma foto de uma paciente que a gente usou este recurso das órteses de silicone muito confortáveis. Ela usou por umas 3 semanas e o dedo que estava bem fechado, bem voltado para a lateral, ele passa a ter uma correção muito boa, muito interessante, com 3 semanas de uso e sem cirurgia. Então a gente vê às vezes o paciente perdendo muito tempo, caindo de um lugar para o outro, é remédio, é cirurgia, quando na verdade ele poderia resolver uma questão de uma forma mais simples, direta, barata para ele, vindo ao profissional correto, que mexe com o corpo, que dá soluções mecânicas para o corpo, ao invés de sugerir coisas não conservadoras, principalmente quando não há uma boa indicação para a cirurgia. A gente vê às vezes a cirurgia sendo oferecida como primeira opção de uma forma muito banalizada, e a gente entende que ela deveria ser o último recurso para uma correção, né?
Então, esse foi um caso muito bem sucedido de um hálux valgo, que claro que nós tratamos com exercícios, né? Então, fazemos uma série de exercícios de alongamento, de medidas analgésicas, anti-inflamatórias, e sugerimos também o uso, a adesão a essa órtese de silicone. Ela é super confortável e a paciente usou e conseguiu um bom resultado. Agora veja, sem um acompanhamento fisioterapêutico, o desfecho talvez não fosse tão interessante, porque depois de pouco tempo de uso, apesar do dedão ficar corrigido, o dedão é o hálux, tá bom? Então, se eu falar hálux, você já sabe que eu estou me referindo ao dedão. Apesar do hálux ficar mais corrigido, de aumentar esse espaço entre o primeiro dedo e o segundo dedo do pé, que a gente chama de artelhos, ela passou a desenvolver uma dor no joelho, quer dizer, ela tinha uma dor antiga que voltou. Então, quando nós retiramos a órtese, a dor do joelho melhorou. Então, o que isso significa? Que se a pessoa faz isso sem um acompanhamento fisioterapêutico, ela vai voltar no ortopedista para tratar a dor do joelho que apareceu, sem fazer uma relação com o hálux, o dedão daquele pé que está sendo corrigido, e a dor no joelho. Ué, Sandra, mas se você corrigiu o dedão, não teria que melhorar o joelho? Teria, mas nós temos que entender qual é o limite daquele corpo naquele momento. Ela não aguentaria uma correção total do hálux naquele momento. Ela aguentou apenas, o corpo dela ele se adaptou apenas a uma correção parcial, que foi o suficiente para devolver uma mecânica adequada na pisada daquele pé e para que não causasse nenhuma outra dor. Então, ao começar uma dor à distância, nós temos que retirar essa órtese, foi o que fizemos, para que a dor à distância melhore. Agora, pode ser que ao retirar a órtese, a dor piore, pode ser. Então, isso significa que a órtese deve ser mantida. A órtese pode ser mantida também com um trabalho de RPG, de cadeias musculares. Nós fizemos esse trabalho aqui e não foi tão eficiente para melhorar a dor que surgiu no joelho como foi eficiente retirar a órtese. Então, a órtese, no caso dela, foi usada por um curto período de tempo de uma maneira bastante satisfatória para o desfecho final, que foi a correção, do pé, a correção do hálux valgo, a correção parcial e a melhora total da dor do joelho e de uma outra dor de quadril e lombar que ela tinha também com outros tratamentos. Mas veja você que tudo que você vai usar, por mais que a propaganda diga que você pode usar sozinho, é muito interessante que você tenha o acompanhamento de um profissional, porque é ele que vai saber monitorar as intercorrências que aparecerão com o uso, a adesão daquele acessório que pode melhorar, piorar ou simplesmente manter nivelada, manter um bem-estar, que é onde nós queremos chegar. Então é o profissional que vai fazer os links com todas as possibilidades que podem acontecer com o uso de uma órtese, por exemplo, né? Então, no caso dela foi assim, não quer dizer que em todos os outros casos aconteça da mesma forma, mas de uma forma geral o resultado foi bastante satisfatório e esses acessórios são bem adequados nestes casos, principalmente quando conseguem ter o acompanhamento do profissional fisioterapeuta. Isso acontece por causa do envolvimento que uma parte do nosso corpo tem com todo o resto do nosso corpo através das cadeias musculares. O que são cadeias musculares? Nós temos músculos que recobrem os nossos ossos no nosso corpo inteiro.
esses músculos, eles são entrelaçados, interligados ao longo de uma cadeia. Por exemplo, nós temos aqui a cadeia anterior do ombro, nós temos o trapézio, o deltoide, o bráquio radial, o bíceps, os flexores de punho, os flexores de dedos. Então, esse músculo aqui, trapézio, ele está relacionado a toda essa cadeia muscular. Nós temos nas costas a cadeia muscular mestra posterior. Por que mestra? Ela começa aqui no couro cabeludo, ela se estende por todo o posterior dos nossos músculos vertebrais das costas, ela vai até glúteos, ela passa pela coxa posterior, ela passa pelas panturrilhas e acaba na sola do pé. Essa é a cadeia mestra posterior. Então, alguma coisa que acontece aqui na minha nuca, se eu não cuidar, ela pode ter um reflexo lá no meu pé. Isto não é fantástico, isso é fantástico, mas isso não é difícil de acontecer. Por exemplo, eu tenho uma amiga que essa semana estava me dizendo que a dor que ela sente na lombar e no quadril ao deitar na cama ou nas primeiras horas da manhã ao levantar da cama, melhora em quase 100% quando ela usa a plaquinha ortodôntica que o dentista pediu para ela usar. Então ela usa a plaquinha e a dor na lombar e no quadril melhora. Como que você explica isso? Superstição? Você explica isso porque ela fica sugestionada com a plaquinha que pode melhorar a dor nas costas? Não. A gente explica isso por causa da ação das cadeias musculares. A hora que você coloca a plaquinha e para de apertar os dentes, você relaxa a musculatura cervical, você relaxa a musculatura intercostal e intervertebral, os glúteos e provavelmente o quadril, no caso dela. Então imagine se você, diante de uma dor, apenas toma um remédio para mascarar a dor. Você nunca entra em contato com a solução daquele problema. E a solução daquele problema passa pela fisioterapia. Passa pela capacidade de você entender posturalmente o que o seu corpo precisa e dar a ele aquilo que ele precisa, seja em termos de alinhamento postural, seja em termos de fortalecimento, de alongamento, de relaxamento, de reposicionamento postural que o seu corpo está pedindo. Então, é a mesma coisa que se a gente tivesse uma engrenagem de um carro e o carro, por exemplo, o motor tá com algum problema e ao invés da gente trocar aquela peça do motor, a gente joga um olhinho para disfarçar. Então, jogar um olhinho para disfarçar é um remédio, ele tem a sua função. Em dores agudas, em dores severas, temos que tomar remédios prescritos por quem está nos tratando. Mas fazer uso dessa medicação de uma forma crônica sem investigar o problema causal, a origem da dor, é realmente nós mascararmos o problema, nós aumentarmos a intensidade da dor e da limitação deste problema e, acima de tudo, tratar muito mal o nosso corpo maravilhoso que nos sinaliza ao mínimo sinal de alguma coisa errada para que nós possamos auxiliá-lo a se restabelecer. Então, que possamos fazer isso com o nosso corpo, com a nossa saúde, porque é a nossa obrigação moral, a nossa obrigação material de honrarmos essa casa sagrada que se chama corpo, que recebemos do nosso Pai Criador de uma forma tão perfeita e tão abençoada. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.